Bom, vamos lá. Então, iniciando a segunda parte da aula de hoje. Agora a gente vai focar um pouquinho na parte de língua portuguesa, certo? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um gênero textual, né? Que cai muito no Enem, todo ano cai no Enem, e que é muito bem trabalhado, muito bem abordado, que é o gênero da esfera publicitária, certo? O gênero que envolve a parte de propaganda, publicidade, anúncio. Então, a gente vai estudar um pouquinho aí como é que funciona, como é que esse texto ele se articula para poder cumprir a função que ele possui, né? Então, a gente vai entender um pouquinho como é que esses textos eles aparecem na prova do Enem, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela para a gente iniciar. Bom, então vamos falar sobre os gêneros da esfera da publicidade, né, os gêneros publicitários. E antes vamos entender o que é um texto publicitário, né? Então, pelo que a gente já meio que tem uma ideia, né, o texto publicitário é aquele texto que tem como finalidade promover um produto, uma ideia, estimular o interlocutor a consumi-lo de alguma forma, seja comercialmente, seja pelo engajamento ou pela mudança de comportamento. Então, a função de um texto publicitário é sempre focada no interlocutor, ou seja, sempre focada em atingir o interlocutor de alguma maneira, ou para poder influenciá-lo, né, para poder engajá-lo, para poder fazer com que ele consuma determinado produto, enfim. Então, esse daí é um dos principais objetivos do texto publicitário. Nesse tipo de texto, nós vemos como uma das importantes funções, né, da linguagem que se faz presente é a função conativa, né, a função apelativa, que tem como foco exatamente o interlocutor, ou seja, atingir o interlocutor, ok? Mas além dessa função, a gente também vai ver presente a questão da função que foca no referente também, certo? A gente vai ver também algumas outras funções presentes ali no texto publicitário, mas assim, olhando de maneira geral, a função conativa ela é muito mais perceptível. Bom, então, assim, o gênero publicitário, né, ele é naturalmente do meio argumentativo persuasivo, né? Porque a intenção dele é poder persuadir o interlocutor, né? Fazer com que o interlocutor ele possa se aproximar daquele produto, daquela campanha, enfim, daquilo que está sendo divulgado, certo? E para isso são utilizados inúmeros recursos, desde elementos verbais e não verbais, imagens, textos, escritos, certo? Na parte argumentativa também, a parte argumentativa é muito forte, os argumentos utilizados. Então, tudo isso tem essa intenção realmente de atingir essa outra pessoa, certo? Então, por exemplo, a gente vê no texto publicitário argumentos que são ligados às vantagens, né? O porquê que é importante consumir aquele produto, por que aquele produto é vantajoso, né? Então, normalmente gira em torno disso, certo? Outra coisa é a apelação, né, para outros lados também, como para o lado emocional, né? Para o lado volitivo, né, que é com relação a despertar de vontades no interlocutor, né? Por exemplo, quando você vê aquela comida saborosa de um fast food, né? A intenção é que ali possa lhe despertar a vontade de consumir aquela comida, né? Então, também mexe um pouquinho com esse lado mental, com esse lado do emocional humano, tá certo? O texto publicitário.
É comum que as vantagens apresentadas enquadrem-se em três grupos temáticos, né? Então, a gente tem as vantagens quantitativas, certo? O produto é mais barato, ele rende mais, ele tem mais quantidade de algo, é o mais vendido. Normalmente são frases que acompanham algumas campanhas publicitárias, né? Mas aí com relação à vantagem da quantidade, né? Ah, porque é o mais vendido, ah, porque vem mais, leve três, pague dois, entendeu? Então tem um pouco disso. Tem também as vantagens qualitativas, que diz respeito à questão da qualidade do produto, né? Ah, esse produto é o melhor, ele é o mais gostoso, é o mais nutritivo, enfim. E tem também as vantagens ideológicas, né? Quando se fala assim, por exemplo, que é um produto exclusivo, que é um produto restrito a uma classe, né? Um produto VIP, enfim. Então, quando traz essa questão ideológica também. Então, são algumas vantagens, né, que são levantadas na hora de criar um tipo de gênero publicitário, de um texto publicitário para outra pessoa, certo? A mensagem publicitária, para ser eficiente, ela guarda a necessidade de difundir determinada marca ou produto, criando-lhe uma imagem clara e duradoura com a qual algum setor da sociedade identifique-se. Então, assim, normalmente o texto, ele tem um público-alvo, né? O texto como um todo, ele tem um público-alvo. E a campanha, né, publicitária, o anúncio, a propaganda, também, quando são criados, eles pensam exatamente em que público eles pretendem, qual público eles pretendem atingir. Então, isso é muito bem pensado na hora de se criar uma campanha, na hora de se criar uma propaganda, né? Então, se é para atingir um público como um público, deixa eu ver, mais um público feminino que gosta de produtos de beleza, de maquiagem, que presta mais atenção nesse tipo de conteúdo, por exemplo. Então, há de se pensar em uma campanha que possa se aproximar desse público. Se a intenção é um público infantil, então a gente vai apelar de uma forma para poder tentar aproximar-se da criança. Então, assim por diante. Então, a intenção do texto publicitário é realmente de despertar a atenção desse público-alvo, né? De ter o engajamento desse público-alvo. Por isso que eles sempre vão procurar a melhor estratégia para poder engajar esse público, certo? Falando um pouco das características do gênero publicitário, a gente pode citar aí, como eu já falei, a linguagem mista, né? Então, um gênero que normalmente utiliza tanto imagens quanto palavras, né? Ou seja, tanto elementos verbais quanto não verbais, tá? Temos uma linguagem persuasiva, que é exatamente voltada a despertar reações no público, certo? Tem também a adequação da linguagem às características do público-alvo, como eu falei para vocês. Então, a linguagem, ela pode se moldar ao público-alvo. Então, se, por exemplo, eu estou fazendo uma campanha direcionada para crianças, a minha linguagem vai ser especialmente para esse público. Se eu quero fazer uma campanha direcionada para é, para pessoas de uma área técnica, talvez, sei lá, médicos, enfermeiros, pessoas de um certo setor profissional. Então, a minha linguagem vai ser adequada a esse público. Então, a linguagem ela vai se moldando de acordo com o público-alvo. Uma questão também presente, né, desde sempre, é o uso de verbos no imperativo. São aqueles verbos que expressam ordem, né, ou expressam pedidos. Exemplo, quando a gente fala assim, compre, experimente, traga, enfim, esses verbos aí, eles são verbos que estão no modo imperativo e são muito usados nos gêneros, nesse tipo de gênero, que é o gênero publicitário. Outra coisa é o uso de recursos estilísticos. Então, a gente vê muito, muito mesmo as figuras de linguagem, né? Metáforas, hipérboles, comparações, sinestesia. A gente usa muitas figuras de linguagem com a intenção de realmente tornar a linguagem um pouco mais expressiva, mais estilística, né? Enfim.
E também há uma estrutura do texto publicitário, mas que ela pode variar conforme o produto, conforme a intenção, conforme a campanha, tá certo? Mas existe uma estrutura um pouco pré-definida aí com relação a esses textos publicitários, tá certo? Que a gente vai ver também um pouco dessa estrutura. Para destacar aí, para dar como exemplo aí alguns textos dessa esfera publicitária, eu trouxe aqui alguns, né? Dentre eles, esses dois aí que estão na tela. Esse primeiro foi uma campanha, né? Feita pela Infraero, né? Lá no, voltada lá para o Rio de Janeiro, o governo do Rio de Janeiro, falando um pouco fazendo a campanha aí de turismo, né? Para o Rio. E aí diz assim: uma cidade tão linda de se ver do alto não pode decepcionar logo depois do pouso. Vem aí o Rio Galeão, e aí vai ter uma partezinha que está bem miudinha, não vai dar para eu ler. Mas aí está destacando um pouco, né, dessa questão do turismo, né, para o Rio de Janeiro, falando um pouco do aeroporto, né, que é o aeroporto do Galeão, lá no Rio de Janeiro, enfim. E aí, como você pode ver, é uma campanha que tem tanto a parte verbal, né, a parte escrita, bem em destaque, como também a parte visual, trazendo essa paisagem do Rio, que é uma paisagem muito conhecida, né? Quando se fala de Rio de Janeiro, você lembra logo daquela visão do alto, né, que pega o Cristo Redentor, pega o Pão de Açúcar, pega a Baía de Guanabara, né? E isso atrai a intenção do público, né? Porque o público gosta de ver uma imagem bonita como essa, gosta de ver um lugar bonito como esse, né? E aí a campanha que tem esse intuito, né, de fazer com que as pessoas as visitem o Rio, conheçam o aeroporto do Rio, o Rio Galeão. Então, ela tem um pouco desses elementos que fazem com que o interlocutor realmente se engaje nisso, certo? A segunda, né, o segundo exemplo é esse daí ao lado que diz assim: gripe é doença séria, vacine-se, né? A campanha de vacinação contra a gripe. Não sei qual é o ano aqui, ainda não tem um ano, não coloquei mais. A data de 10 de abril a 31 de maio. Você tem aí, se utilizam na imagem algumas pessoas, né? Pessoas diferentes, e aí isso não é à toa, né? A campanha ela tem um intuito de colocar a campanha de vacinação para todas as pessoas de maneira geral, independente da idade, do gênero, da raça, né? Enfim, então você tem aí, ó, por exemplo, uma mãe segurando uma criança, tem pessoas negras, pessoas brancas, pessoas com traços indígenas também. Então, a intenção aí não é à toa, né? De realmente mostrar que a campanha é para todas as pessoas, né? Que as pessoas precisam se vacinar e a própria frase já diz, né? A gripe é doença séria, vacine-se. E aí outra coisa, né? O uso do verbo no imperativo, como eu tinha citado anteriormente, vacine-se, né? Ou seja, o verbo aí dando uma ordem, né? Dando uma orientação para que as pessoas possam seguir. Temos aí mais dois exemplos, na verdade. O primeiro da Garoto, né? Do Chocolate Serenata de Amor, que diz assim: está com raiva do namorado? Morde aqui. Né? E é bem engraçado, porque usa um pouquinho da parte humorística, né? Tem algumas campanhas que também vão utilizar um pouco desse humor como recurso de atrair o público, certo? E aí tem embaixo assim dizendo: Serenata de amor não tem mau humor que resista, né? Ou seja, está com raiva, você come um chocolate que passa, né? Não é o que a gente faz normalmente, né? Tem gente que é viciado em chocolate porque quando está ansioso, quando está estressado, gosta de comer o chocolate, porque o chocolate ativa algumas substâncias no corpo humano que dão prazer e tal, então a pessoa se sente melhor. E aí a intenção é de tentar mexer um pouco com essa questão, né? Que é uma questão humana mesmo, né? Das pessoas que comem chocolate para poder desestressar, para poder se acalmar, enfim. E o outro que a gente tem aí é uma campanha de um medicamento, né, que é o Doril, para dor de cabeça. E aí a ideia da frase, né, que é uma frase bem
fixada aí na nossa mente, né? Que é o tomou Doril, a dor sumiu, né? Isso é uma coisa que, quando a gente fala de Doril, a gente lembra automaticamente da frase. E é uma coisa também que as campanhas publicitárias, elas procuram muitas vezes fazer e criar, é tentar criar essas frases chiclete, né? Essas frases que grudam na nossa mente, para que a gente realmente associe sempre a frase, a marca, ao produto, e a gente não esqueça, né? Isso é uma coisa que é muito usada pelos, pelos publicitários. Aí eu tenho mais duas outras campanhas, dois outros exemplos aqui de textos publicitários. Esse primeiro, gente, é muito engraçado, porque esse daí é uma campanha. Você olha assim, né? E aí você tem algumas imagens que elas, você olha assim rapidamente, você pode até pensar em algo, né? Mas são frutas, né? São frutas aí. E aí tem pratique hábitos saudáveis em cada uma dessas imagenzinhas, né? E foi uma campanha produzida por um motel, que é o Motel Charme. E a ideia deles foi exatamente pegar essas frutas, né? Tentar colocá-las como fazendo referência a partes do corpo, né? Enfim, e aí divulgando a questão da pernoite, que tem café da manhã tropical, portanto, né, cara, R$ 49,90 e tal. Então ele brinca, né, com essa questão da alimentação saudável, com a questão um pouco do erotismo também, né? Enfim, então eu achei bem interessante essa campanha para trazer. E o último é uma campanha da Rolex, né? Da Rolex, que é uma marca de relógio, né? Uma marca caríssima, caríssima mesmo, né? Que assim, só quem tem muito dinheiro mesmo para ter um Rolex no pulso. E aí a ideia é a seguinte, né? Se ninguém percebe o seu pulso, tecnicamente você está morto. E aí veja como ele faz meio que uma brincadeira meio que irônica aí, né? Com relação ao uso do relógio, né? Porque é um relógio que chama atenção. E aí, se você olha para o pulso de alguém, alguém não está com esse relógio, aí ele diz que você está morto. Tecnicamente, você está morto. E aí ele faz essa metáforazinha com a percepção do pulso, né? Normalmente, né? Quando a gente está querendo ver a nossa pulsação cardíaca, né? Que a gente dá uma ferida no pulso e tal, e quando não tem pulsação, quando a gente não sente a batida, né? Do sangue, é porque provavelmente você deve ter morrido. Então, ela faz essa comparação aí entre essa questão, né? De você sentir a sua pulsação, né? Com o uso do relógio. Então, para vocês verem como as campanhas elas podem utilizar estratégias bem diferentes. A intenção, de fato, engajar o público, aproximar o público, persuadir o público. Então, você vê que eles vão tentar, da maneira mais criativa possível, né, tentar fazer tudo isso. E, sobretudo, hoje em dia, que, assim, já tiveram tantas campanhas publicitárias, né, que aí o meio publicitário cada vez mais tenta se reinventar dentro desse processo. Sobre a estrutura básica de um texto publicitário, e lembrando que isso pode variar de texto publicitário para texto publicitário, nós podemos citar aí a presença do título, né, que é o que vai chamar a atenção, né, normalmente fica em destaque, tem uma letra um pouco maior, uma fonte diferenciada. Tem a imagem, certo? Quando é um texto publicitário que possui imagem. Tem o corpo do texto, né, que é a parte argumentativa, que vai descrever o produto, que vai argumentar o porquê que você deve comprar aquele produto, ou porque você deve participar daquela campanha, enfim. E outra coisa importante é a identificação do produto ou marca, né? Porque você vai ver todo o texto, mas aí você precisa saber depois que marca é essa, né? Que produto é esse? Quem é que está promovendo essa campanha, certo? Isso desde a campanha de vacinação, por exemplo, tem lá, né, governo do Rio de Janeiro, governo de Pernambuco, Ministério da Saúde e assim por diante. Sobre alguns esquemas básicos, né, de construção que podem ser identificados no texto publicitário. Então, algumas coisas são bem
padronizadas, digamos assim, né? São coisas que a gente sempre vê em alguns textos publicitários, outras não tanto quanto antes, mas vamos ver algumas das estratégias, né, dos esquemas que os publicitários normalmente utilizam para compor um texto publicitário. Um deles é o uso de estereótipos, apesar de que esse uso de estereótipos está um pouco fora de moda, né? Hoje em dia, com a questão de as pessoas estarem cada vez mais se desconstruindo, né? Revendo certos conceitos, certos preconceitos também, as pessoas estão começando a fazer determinadas análises, né? De campanhas publicitárias, de certas coisas, e isso acaba meio que reformulando o esquema das campanhas, certo? Então, por exemplo, vou citar as campanhas de cerveja, né? As propagandas de cerveja. Normalmente, as propagandas de cerveja, antigamente, elas tinham a figura feminina como a pessoa que servia a cerveja, né? E sempre a questão do corpo, né? Tentando levantar a questão do corpo da mulher, né? Era a objetificação da mulher muito presente nessas campanhas publicitárias de cerveja, certo? E normalmente as pessoas que estavam lá consumindo a cerveja eram homens, né? Tipo, as mulheres não bebiam. Então era uma coisa que era já estereotipada, né, com relação às campanhas de cerveja. Hoje, pelo fato de as pessoas estarem começando a se informar um pouco mais, desconstruir certos pensamentos, certas coisas, né? Você vê que as campanhas de cerveja já têm mudado um pouco, certo? Então, uma das estratégias, como eu estou falando aqui, é a questão dos estereótipos, realmente. E aí eu vou mostrar duas campanhas aí que usam essa questão do estereótipo, só para vocês verem, né? Uma delas foi da cerveja Devassa, que traz aí a figura de uma mulher negra, certo? De costas aí, né? Com as costas nuas, com uma roupa bem sensual e tal. E aí tem a frase dizendo: é pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra. Devassa negra, encorpada, estilo dark, eu acho. Não dá para ler direito, mas assim, cremose com malte torrado, enfim. E aí você vê, né, a questão do estereótipo, né, em cima da mulher negra, né, do corpo, né, da objetificação da mulher negra. Então isso era algo muito presente na época. Estou trazendo como exemplo de que isso era uma prática comum no passado. Durante muitos anos as campanhas elas tinham isso. Se você for buscar, por exemplo, campanhas da década de 60, de 50, campanhas de produtos domésticos, assim, você sempre vai ver a mulher, ela em condições assim de dona de casa, sabe? De empregada doméstica e tal. O homem como a pessoa que chega e manda na casa e a mulher que obedece. Então, as campanhas elas tinham um pouco essa linha de pensamento, porque era o que a sociedade até então pensava de forma bem comum. Hoje em dia, como a sociedade está mudando, os pensamentos estão evoluindo, as campanhas também vão acompanhando essa evolução. Essa outra campanha aqui é a campanha da IP, que diz assim, IP Premium Ecológico, certo? Fala aí, traz um pouquinho ao lado a questão das partes boas, né? Das vantagens qualitativas aí do produto, né? Que alta qualidade, limpeza e maciez. E abaixo tem assim no texto: com IP eu fico tranquila, IP limpa e cuida das roupas da minha família e ainda ajuda a preservar a vida aquática. IP eu lava roupas do nosso planeta azul. E aí quem é que está segurando as toalhas ali depois de ter usado o sabão IP? É uma mulher, né? Então, normalmente quando a gente vê campanhas associadas a limpeza, a produtos de limpeza, a produtos domésticos, sempre vamos ver a figura feminina, né? Hoje em dia, graças a Deus, as coisas estão mudando, mas ainda é uma constante nos dias atuais. Outra estratégia publicitária é o uso eufêmico ou hiperbólico da linguagem. Então, só para a gente relembrar, o que é o eufemismo? Eufemismo é a suavização
de uma expressão um tanto desconfortável, uma expressão um tanto problemática, certo? Então, isso a gente chama de eufemismo. E a hipérbole é o exagero, né? O exagero utilizado quando a gente fala, por exemplo, eu estou morrendo de fome, né? Quando você está falando, eu estou morrendo de fome, significa que você está de fato morrendo, né? A gente sabe que isso não é verdade. Mas aí há uma expressão exagerada de algo para tentar passar uma certa mensagem, uma certa ideia. Então, vamos ver como é que isso acontece dentro do texto publicitário. Aí eu estou trazendo aqui a primeiro, que é de uma funerária, Funerária São Paulo, que traz assim, trazendo o melhor conforto e comodidade até para a sua sogra. E aí traz um caixão, né, todo acolchoado, com essa parte aí, né, mais aparentemente bem confortável, né, e parece um sofá. E você vê que ele usa aí de uma maneira eufêmica, né, a questão da morte, né, porque ele suaviza a ideia da morte, porque morte é uma coisa trágica, né? Então, ele meio que suaviza a ideia da morte, né, como se a morte fosse um conforto, né, uma comodidade, uma coisa bem tranquila. E ao mesmo tempo ele brinca um pouco com esse estereótipo da sogra, né? Que aqui no Brasil tem essa ideia, né, de que a sogra é uma mulher chata, é uma mulher que é ranzinza, que faz questão por tudo, enfim. Então ele usa os dois desses elementos, né, a questão do eufemismo, quanto também do estereótipo para poder divulgar a marca da funerária. Outro é esse objeto aí, né, de limpa-pó, né, diz assim: é Célio o maior poder de sucção do mercado. E aí a gente tem essa hipérbole, né, que é o maior poder, né, o maior poder de sucção. Então veja como é algo exagerado, né, pensar que aquele produto, aquela marca é o maior dentre todos, é o melhor dentre todos, né? Então isso é uma coisa muito comum dentro da linguagem publicitária, certo? Outra estratégia publicitária muito comum é a criação de antagonista. O que é o antagonista, né? O antagonista é aquele indivíduo, né, que é como se fosse o inimigo, né? Então, é como se o produto ele fosse o herói, né, a que vai salvar, que vai trazer a melhoria para vencer um determinado inimigo, certo? Então tem um pouco desse pensamento aí, né, desse antagonista. Aí, para exemplificar, tem essa propaganda aí do SBP, que é um produto que é um inseticida, né? Que é contra os insetos e tal. E aí ele fala, terrível contra os insetos, contra os insetos. E aí ele marca aí a ideia de que o SBP, ele é o herói que vai salvar a sua casa do inimigo, né? Que é o inseto, né? O inseto é o inimigo e o SBP vai poder combater de forma terrível, né? Ele é terrível contra esse inimigo, tá? E aí ele reafirma a ideia também de que o inimigo são os insetos e não as outras pessoas, né? As pessoas da casa, o ambiente, né? Enfim, então ele fala que ele está tentando trazer aí a ideia de que o SBP não faz mal para as pessoas, não faz mal para o ambiente, né? Apenas para os insetos. Outra estratégia muito comum são os discursos de autoridade, né? Isso é muito comum, por exemplo, quando se fala de medicamentos, produtos de higiene, de pasta de dente, né? Creme dental, escova dental. Então, você pega um dentista para ele falar um pouco sobre os benefícios daquela marca, sabe? Ou você vai falar sobre um produto determinado, e pega um artista conhecido e que ele possa ter a sua imagem associada àquela marca. Então, isso aí a gente chama de discurso de autoridade, tá certo? Isso é muito comum. Tanto utilizando pessoas que de fato têm autoridade para falar do assunto, profissionais, ou também usar outras pessoas, né, que simplesmente são famosas, né, como artistas, jogadores de futebol, cantores, né? É como se essas pessoas tivessem autoridade para falar do assunto, mas não têm, na verdade, autoridade porque elas não são da área, mas pelo fato de serem famosas, né, acaba se utilizando um pouco dessas pessoas para poder vender
essas ideias ou essas marcas. E aí eu trouxe aqui 2 exemplos. Um exemplo da Friboi, né, marca de carne bovina, que quem fazia propaganda, né, era o Tony Ramos, o ator da Globo. E aí, logo de início, tem o Tony Aprova, né? Ou seja, traz meio que o selo, né, de qualidade de aprovação com base em Tony Ramos. Mas o Tony Ramos não é uma pessoa do meio alimentício, né? Não é do meio frigorífico, mas ele é um ator famoso da Globo. Então, a imagem dele é uma imagem que dá uma persuasão, né? Consegue persuadir, consegue engajar, de certa forma, as pessoas. Então, foi uma estratégia utilizada pela marca Friboi, né? Trazer o Tony Ramos como essa pessoa para dar esse discurso de autoridade, né? Apesar de não ser um profissional, né? O pseudo discurso, né? O pseudo, uma pseudo autoridade do discurso. E ao lado a gente tem uma propaganda da Colgate, né? A Colgate gosta de fazer isso, né? Usa normalmente um dentista, alguém da área da odontologia para poder dar seu selo de aprovação, de qualidade daquele produto, né? E aí temos aí o Sensitive Pro Alívio, né? Que é esse creme dental. E aí de sensibilidade, escolha a marca mais recomendada pelos dentistas para dentes sensíveis. Então, veja, a marca mais recomendada pelos dentistas. E aí tem a figura de um homem, né? Aparentemente um dentista. Tem ao lado um nomezinho, mas tá tão pequenininho, mas deve ser realmente o nome dele, com o, o códigozinho, o registro dele, né? Como dentista e tal. Então, meio que dá um aval para as pessoas. Ó, o dentista tá sugerindo, o dentista ele tá recomendando. Então, as pessoas elas vão consumir porque tem alguém aí que entende do assunto e que está vendendo esse produto, vendendo essa ideia. E outra forma também de tentar persuadir o interlocutor no meio dessa esfera publicitária é o uso de discurso afirmativo e a repetição de conceitos, né? Então, é aquela publicidade que utiliza frases afirmativas, expressando verdades incontestáveis, né? Aquela coisa assim, tipo, ó, isso é isso que é a verdade, sabe? Isso que é o certo. E muitas vezes isso é feito de forma repetitiva, né? Com a maneira de grudar na nossa mente, certo? É o caso do Doril, por exemplo, que eu citei o exemplo, né? Tomou Doril, automaticamente você pensa, a dor sumiu. Você completa a frase na sua mente, né? Então, isso é uma estratégia aí publicitária muito comum. E aí, para exemplificar, eu trouxe essa propaganda, uma propaganda bem antiga do Batom Garoto, que aí usava essa frasezinha, compre batom. E aí eram várias vezes, né? Compre batom, compre batom, compre batom. Até no comercial eu lembro que a criança lá, ela ficava meio como se estivesse hipnotizando, falando compre batom, compre batom. Então isso ficava na mente das pessoas e tal, e de uma certa forma acaba influenciando, né? Pronto, basicamente isso, né, que eu tinha para falar sobre os gêneros publicitários. Queria perguntar se deu para entender direitinho o assunto, se deu para compreender o que temos aí com relação a esse ao texto publicitário. Caso não, podem depois mandar perguntas, tá certo? E depois eu vou mandar para vocês também as questões que vocês podem responder para poder exercitar um pouco sobre o assunto. No livro de vocês, na apostila que tem as questões do Enem, vocês têm lá o. Como é que eu posso dizer? Vocês têm lá algumas questões que tem essa partezinha aí, que abordam essa parte dos textos publicitários, para vocês tentarem responder, beleza? Então, gente, é isso. Por hoje é só. Espero que tenham entendido direitinho o assunto. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo para a gente tirar essa dúvida. Semana que vem, aula normal, presencial, ok? Um abraço aí a todos vocês.